Hoje eu vou falar para vocês de um tema importante que é a questão do uso de antidepressivos e a perda de libido. A perda de libido com o uso de antidepressivos se dá principalmente pelo efeito serotoninérgico que muitas dessas moléculas possuem. A modulação da transmissão da serotonina é um dos principais mecanismos de ação dos antidepressivos. A afinidade de cada antidepressivo com os inibidores da recaptação de serotonina, que acabam produzindo o efeito terapêutico de um antidepressivo, varia muito entre cada antidepressivo. Aqueles que possuem uma afinidade pelos inibidores da recaptação maior tendem a provocar esses efeitos com maior intensidade comparados a antidepressivos que não têm essa afinidade tão grande. Uma outra questão importante da gente ressaltar é que existem antidepressivos muito modernos, como por exemplo a vortioxetina, onde a gente tem uma questão de perda de libido muito diminuída por características muito específicas desse medicamento. A associação entre antidepressivos também é uma estratégia muito adotada na psiquiatria para a gente conseguir diminuir e mitigar esse tipo de queixa. Agora é importante ressaltar, cada paciente é um paciente. Nem todo paciente sente esse efeito colateral de perda de libido com o uso de antidepressivo. Agora, sempre que ele aparece, é importante tentar o manejo, a troca de antidepressivos. Existem antidepressivos como a fluvoxamina, por exemplo, que tendem a produzir menos perda de libido comparado a outros antidepressivos e, entre todos, aqueles que apresentam maior essa queixa são os antidepressivos chamados de duais, ou seja, os antidepressivos que atuam tanto na recaptação, na inibição da recaptação da serotonina como da noradrenalina. Um exemplo desses medicamentos é a própria venlafaxina. Agora, mais importante do que se preocupar com essa questão da libido é ter o foco no sintoma do paciente, aliviar a sua queixa, melhorar o seu funcionamento e depois disso controlado, focar na melhor maneira de se controlar ou diminuir essa queixa relacionada à libido. Como eu disse, a associação com outros antidepressivos, como a vortioxetina ou a bupropiona, podem melhorar esse tipo de queixa. Os antidepressivos que modulam a inibição da recaptação de noradrenalina, eles tendem a não apresentar esse tipo de queixa. A bupropiona é o grande exemplo de antidepressivo muito comumente utilizado na prática psiquiátrica que não apresenta esse tipo de efeito colateral. Agora, nem sempre o antidepressivo, como a bupropiona, acaba sendo melhor para todo paciente, até porque todos os antidepressivos apresentam características muito particulares que devem ser escolhidos assim de uma maneira muito individualizada para cada paciente e para cada queixa que ele apresenta. Se você tem alguma dúvida em relação a antidepressivo e perda de libido, pode mencionar no direct que eu vou ter um prazer enorme em te esclarecer mais sobre isso.